Unção com azeite. Você já presenciou alguém orando por uma pessoa e ungindo, passando óleo nessa pessoa, na testa dessa pessoa, para que essa pessoa seja curada de uma enfermidade? Agora, de onde veio essa doutrina da unção com azeite? Bom, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. A doutrina da unção com azeite, antes de falar aqui sobre o nome original dessa doutrina, eu vou explicar um pouquinho aqui qual o texto bíblico que é tirado como base para dar origem a essa doutrina. O texto bíblico ele se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 15 e no versículo 14. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Em outras versões, isso que eu li agora está na versão Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Agora, na Almeida Revista e Atualizada, está escrito da seguinte forma: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, no plural, da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse texto aqui de Tiago, ele é tirado como base para a doutrina da unção com azeite. A doutrina de que a cura virá quando uma pessoa for ungida com azeite. Fala a verdade. For ungida com azeite ou com óleo, como você queira, né? Como você usa, como as pessoas usam, né? Uns vão dizer que é com óleo, outros com azeite. Mas o que a Bíblia de fato nos ensina? Então coloque nos comentários aqui embaixo. Você já presenciou esse tipo de unção com azeite para a cura de enfermidade? Como foi a sua experiência? Coloque aqui nos comentários. Bom, essa doutrina, na verdade, por que eu coloquei o título Unção com azeite? Você entendeu errado. Na verdade, quando Tiago estava falando, estava escrevendo essa carta, era normal, primeiro, uma pessoa estava enferma, o que ela devia fazer? Ela deveria chamar os presbíteros. Então ela chamava os presbíteros, chamava os anciãos, e não era realizado em uma igreja. Isso era o presbítero ou o ancião, ele ia até a casa daquela pessoa que estava enferma. Chame os presbíteros. Então os presbíteros, os anciãos, iam para a casa daquela pessoa, e como diz o versículo, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e orem sobre o enfermo. Então eles oravam para que a cura viesse, para que aquela pessoa ela fosse curada da sua enfermidade. E o versículo ele vai continuar dizendo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Na verdade, existem duas hipóteses aqui. Uma é que, na verdade, quando uma pessoa tinha um machucado, uma ferida, um furúnculo, seja lá o que for, o presbítero ele pegava do azeite e passava sobre a ferida, sobre o local que está enfermo. Para quê? Para servir como efeito de um medicamento. E uma segunda hipótese é que o azeite também era usado como um símbolo. Veja a história da mulher que ungiu os pés de Yeshua. É como outras histórias que falam sobre unção. Na verdade, a unção ela era realizada ainda no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Para quê? Para ungir sacerdotes, separar sacerdotes
ungir reis, separar reis, mas não para a cura de enfermidade. Então, como veio a surgir essa doutrina, essa ideia de que a unção com azeite serviria para curar a enfermidade, mas provando ainda que não era o azeite que cura a enfermidade, olha o que o texto bíblico continua nos dizendo no versículo 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, a oração salvará, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O texto ele é bem claro. As pessoas confessavam os seus pecados, recebiam a oração, tinham os seus pecados perdoados e a oração da fé salvava os enfermos. Só que 15 séculos, 16 séculos mais tarde, em um momento que ficou consagrado na história como o Concílio de Trento, realizado no século XVI, esse concílio, que foi o 19º concílio da Igreja Católica, Concílio de Trento, ele estabeleceu, ele criou, decretou a doutrina da extrema unção. E nessa doutrina ficou decretado que os presbíteros ou os bispos, eles deveriam ir até uma pessoa, passava o óleo na testa ou na mão de uma pessoa para que a unção da cura chegasse na vida dela. E posteriormente, porque esse Concílio de Trento, ele é reconhecido também como um dos maiores concílios da Igreja Católica e como também o Concílio da Contra-Reforma. Só que ele, sendo o Concílio da Contra-Reforma, os próprios protestantes se utilizaram de coisas que foram estabelecidas nesse concílio e trouxeram para dentro do protestantismo. Então, a partir daí, surge também entre as igrejas protestantes a doutrina da unção do enfermo. Então, essa doutrina, ela surge mediante um decreto da Igreja Católica no Concílio de Trento, especificamente no dia 4 de novembro de 1551, foi o dia que foi decretada a doutrina da extrema unção. E a partir daí, muitos vão ensinar que basta ungir uma pessoa e ela será curada. Porém, isso não tem base na Bíblia, isso não tem base nas Escrituras. O que salva, o que cura é a oração pedindo com fé em nome do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com óleo o lugar da enfermidade. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E confessai os vossos pecados. Me diz uma coisa. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com seus contatos. E que o Eterno possa abençoar a tua vida. Shalom, shalom. Ulechitraot.